Bom dia. Bom dia, gente. Tô ajeitando a minha câmera. Bom dia. Bom dia. Já tô entrando. Tô ajeitando a câmera. Que foi? Opa, tá virada. Tá virada. Que... Tudo bem, gente? Tudo bem. Estão com sono? Cansada. Com sono. Já estamos preguiça. na segunda aula do dia. Tem uma novidade para contar para vocês. Uma notícia bem boa. Prof, oi, calma aí. Prof, eu cheguei agora. E a gente não vai ter aula quinta e sexta. Quem contou para vocês? Todo mundo. Prof, Thaís. O meu cabelo. Quinta-feira é feriado, pô. Olha! Derek cortou o cabelo. Eu também cortei o cabelo. Olha que bonito esses raios de luz. Que bonito. Bonito. Eu também cortei o cabelo, só que Quem? tem um problema aqui. Não dá para ver. Queria ver. É que eu não tenho câmera, sabe? Ah, O cabelo ficou pequenininho, ainda bem. tá, mas ficou bonitão, hein? Prof, Hum. eu tava com 4 dedos de cabelo de adulto. Nossa senhora, mas é comprido esse Tava cabelo, com hein? 4 dedos. 4 dedos Agora é O único compridão. problema é que daqui acho que 2 semanas já vai estar assim. Se vocês eu, prof, eu tinha um cabelo muito longo. Eu tinha ele abaixo da cintura. Nossa, E para daí eu pentear. doei era um horror, ainda mais que o meu é cacheado, né? Bah. E daí eu doei cabelo Aham. e deu 24 centímetros de cabelo. Nossa, bastante. Deu para fazer quantas perucas será? Não sei. É, Não sei. tu não, mas tu doou para fazer peruca? Sim. Que legal. Peruca de cabelo da Micaela. Peruca. Dá para fazer bastante? O cabelo é bem grosso, né? Tem bastante cabelo. Legal, E parabéns. agora eu gostei dele curtinho e eu não tô conseguindo deixar ele crescer. Mas daí cada vez que eu corto eu me arrependo. Porque eu quero deixar ele crescer, mas eu não consigo. Eu sou assim também. Eu lembro do que eu sofria antes pra lavar o cabelo. Sabe daí já que me cansa. eu adoro cabelo comprido também. Mas aí quando eu corto, eu amo, depois eu me arrependo. É uma função. É, Mulher, muito né? assim. Mulher é assim. Bom, gente, Eu gosto de cortar o cabelo porque quando eu passo atrás da nuca, ele fica bem gostosinho. Fica bem fofinho o meu cabelo. Quando eu corto atrás da nuca. e cresce bastante teu cabelo também? Aham. Se eu deixar ele normal assim, eu não consigo mais enxergar nada. Não, prof, meu cabelo é de outro mundo. Porque daqui acho que 2 semanas ele já vai estar crescido de novo. mas também é assim. Que sorte. Eu queria que meu cabelo crescesse rápido, mas ele não cresce. Tamo junto, Derek. Tamo junto. Bom, gente, assim, ó, olha só. Lá no ON, eu deixei para vocês as instruções, a rotina da aula. E eu deixei um vídeo com a correção dos exercícios. O exercício 6, da página 16 do livro, tá? Esse exercício aqui, ó. O exercício de calcular raízes quadradas, tá? De números grandes. Então, depois que terminar a aula, vocês podem assistir a correção desses exercícios, tá? Acompanhe. Tá bom, eu já fiz. Já fez? Então tá, que bom. Então, bem fácil, né? Tá. Gente, outra coisa. Hoje é dia 8. Eu deixei para vocês como desafio avaliativo, tá? Esse eu vou avaliar. Uma atividade lá no Aprimora, tá? Vocês têm até quarta-feira para fazer. Ah, nem sabia, prof. Então, tá Eu escrito nem lá. me lembrava mais do Aprimora. No Aprimora, ele tá muito bugado.
errado, porque teve uma que eu acertei todas e eu só tirei 638. Prof, tem que fazer todas as atividades? Não, deixa eu explicar assim, ó, pra vocês. Demorou muito Prof, pra eu tô com fazer, dúvida. Ó, Prof, eu tenho uma fala. dúvida pra ti, ó. Ju. Demorou muito Fala. pra fazer, Ju. Prof, assim, ó. Deixa eu falar uma coisa. Pergunta. Esses dias, como eu aumentei muito meus pontos e tal, subi de ranking na turma, eu fui dar uma olhada no ranking Ah, e os pontos tinham diminuído muito, sabe? Pela metade. A Micaela tava com 200 mil e agora tá com 100 mil e pouco, sabe? aham. Agora, Eu? Sim, tu tava... olha lá no Aprimora. Olha, Tiraram uns monte de ponto. Mas a gente continua no mesmo ranking na escola. Tanto é que eu até aumentei, nem sei porquê. Para, porque tirou de todo mundo, né? dados inválidos. Tá. Deu os meus dados Profi, como é que aquele gente que fez tanta coisa no Aprimora? Tá, deixa eu explicar assim, gente, ó. Vou falar. Lá no Aprimora é assim, ó. Vocês têm vocês têm a academia do Pense, tá? Que são atividades, são exercícios do conteúdo que vocês vão fazendo. Lá vocês vão fazendo conforme vocês sabem, conforme eu vou ensinando, vocês vão aprendendo o conteúdo, vocês vão fazendo. Aí tem o ranking de quem tá melhor, quem tá subindo, quem tá melhorando o seu conceito. Fora isso, nós temos algumas atividades que são avaliativas, que sou eu que escolho, que aí é do Aprimora. E agora até, inclusive, tem uma seleção de atividades sobre potenciação que eu deixei. Vocês têm de hoje, a partir do meio-dia, até quarta-feira, às 10 da noite. Então, vocês têm 2 dias para fazer. 45? Como? Pergunta que eu não entendi? B41 até a B45 que você deixou? Não. Isso aí é para vocês fazerem, tá? Quando vocês estão com tempo, vocês vão lá e façam, que é para treinar. O que eu deixei hoje é específico, é uma avaliação do Aprimora, que vocês vão ter 2 dias para fazer. Pode fazer. São O prof, 15 pode questões. O Felipe disse é que eles informaram que foi publicada com uma correção no ranking Aprimora, para considerar somente a pontuação de 2020. A proposta do ranking sempre foi considerar a pontuação do ano corrente, mas devido a um erro estava somando os pontos dos anos anteriores. Tá. O funcionamento não mudou, mas foi necessária a correção para sermos justos com todos os alunos antigos e novos. Ressaltamos que não foram tirados pontos de nenhum aluno. A pontuação geral continua mostrando todos os pontos do histórico do aluno. A classificação considera os pontos do ano corrente. Tá. Então tá. Foi esse aviso. Tá. Isso é o ranking lá da Academia do Pense, né? Ah, tá. Do Então, Aprimora. do Aprimora, tá, do Aprimora. Então, vocês vão ter agora mais uma atividade do Aprimora para vocês fazerem, que eu deixei lá, são 15 exercícios sobre potenciação. Então, vocês vão ter 2 dias para fazer. É avaliativo, então tem que fazer. Alguém ainda tem alguma dúvida de como que faz para entrar no Aprimora? Eu acho que não, né? Prof, não Prof, tem tu pode agendamento falar. ainda. Quais são os números das atividades? Profi, pra tu ver, 2020 tá tão... Áudio estourado. Tá. Deixa eu, quem é que pediu? Quem é que tem dúvida do Aprimora Eu. ainda? Fala, então. Prof, não tem nenhuma atividade agendada. Porque vai entrar ao meio-dia. Tá. Por isso, tá? Meio-dia libera e vocês vão poder fazer. Tu pode fazer um vídeo explicando como é que faz pra gente fazer essa avaliação aí, que eu não entendi muito bem como é que faz pra gente entrar lá aí. É só entrar no Aprimora. É só entrar no Aprimora. Tu já entrou lá no É que, Aprimora? tipo, é que o Aprimora, pra mim, ali é só aquelas atividades B, J, Aí tu vai na... Mas tem no ladinho agenda e tu vai na agenda. vai ter lá. Isso. Ah, Isso bom, aí, tá, tá? Lembrei Então agora. tá. Lembrei. Tá, gente. Agora eu vou fechar o microfone e eu vou começar a ensinar pra vocês raiz cúbica. Tá bom? Mas, prof, tu pode gravar um vídeo depois. É que eu acho que eu já fiz esse negócio aí, acho. Eu já mandei um vídeo pra vocês procurem lá no meu YouTube, tá? Tem um vídeo explicando como é que vocês fazem pra acessar o Aprimora pelo Hub. Lá no meu Não, canal mas tipo, tem. mas tipo, Tem vídeo mesmo? Tem No vídeo. YouTube já? Tem, eu já fiz, já Tá faz bom, uns... então eu vou passar lá Eu no... fiz ainda em abril pra Faz um vocês. mês, eu acho. Faz tempo. bastante tempo. Isso. tu postou hoje o...
Lá no Esse ON, negócio avaliativo Isso. ou faz tempo já que tu postou? não, hoje, a partir do meio-dia, vai estar liberada a atividade avaliativa no Aprimora. Só vai liberar a agenda a partir do meio-dia. Agora, se vocês olharem, não vai ter nada. Não Só vai vai ter entrar nada, meio-dia. né? Não, meio-dia vai estar liberada a agenda. Aí vocês vão ter 2 dias para fazer, tá? De hoje até quarta, então tem bastante tempo para fazer. Para quem não estava antes, e é uma avaliação, vocês façam, tá? Prof, vai ter raiz quadrada lá? Não, Ou só só potenciação, só potenciação por enquanto. Dá pra refazer todas as atividades do ano? Não, lá no Aprimora não, só uma vez. E assim, gente, é importante que vocês comecem e terminem, tá? Bom, oi, última pergunta. Hoje tem as Olimpíadas. Meu Deus, Ah, Nicole. tem as Olimpíadas. E parabéns para quem se classificou, tá? Para quem foi para a terceira fase, parabéns. Eu não classifiquei, fiquei em 16º. Ah, Ô, acontece. Giroto, o teu áudio tá estourado. Eu também não consegui me classificar. Tá. Não li. Eu nem fui Bom. na atividade, eu fiquei com preguiça. Tá, gente, vou bloquear agora, tá? Vamos lá, então. Meu Deus. Música pra vocês. Não bloqueio. Eu vou escolher como os meus ajudantes, tá? Deixa eu ver aqui, não bloqueou todo mundo? Bloqueou. Bom, meus ajudantes de hoje, eu vou escolher a Ana Letícia, minha ajudante da 62. Bom dia, Ana Letícia, tudo bom? Tá ouvindo a prof? Ana Letícia, pode ser minha ajudante? Tá, pode ser. Pode ser? Como é que tá teu áudio aí no fundo? Tem interferência ou não? Não. Tá. Então tá. E vou escolher o Gabriel Garcia. Pode ser tu, meu ajudante? Da 61? Eu já fui. Ah, tu já foi, verdade. Desculpa. Vamos pegar um que não foi ainda. Luiz Fernando, tu não foi meu ajudante ainda. Pode ser tu? Não quero ainda. Pode ser, Luiz Fernando? Não. Então tá. Então eu tenho os 2 ajudantes. Bom, gente, vamos lá. Livro, página 16. 16 não, 17. Vamos aprender a raiz cúbica, tá? Já que tem a raiz quadrada, tem a raiz cúbica, né? Vou virar aqui o meu quadrinho. Vamos ver aqui. Vou ajeitar. Aqui. Tá demorando um pouquinho que eu tenho que ajeitar bem. Pronto, foi. Tá, gente? Então, assim. Lembra que nós estudamos a potência ao quadrado e a potência ao cubo? Bom, agora a gente vai aprender a raiz quadrada e a raiz cúbica, tá? Vamos retomar. A raiz quadrada, o que a gente aprendeu com a raiz quadrada? Nós tínhamos um plano, uma figura, nós tínhamos até era um mosaico com vários quadradinhos. E nós tínhamos o mesmo número de quadradinhos de um lado e o mesmo número de quadradinhos do outro. E como é que nós resolvíamos a raiz quadrada? Raiz quadrada era o número que elevado ao quadrado dava o número total de quadradinhos, né? Nesse caso, 9. Então, a gente sabia que a raiz quadrada de 9 era 3, porque 3 era o número de lados que nós tínhamos, tá? Isso aqui é uma memória que eu estou fazendo com vocês da raiz quadrada. Agora, a raiz cúbica, qual é a diferença? Nós vamos trabalhar com cubo, que são imagens que saem do plano. São imagens que a gente enxerga de cima, de lado, de baixo. Nós temos uma visão 3D, tá? Então, eu quero que vocês consigam imaginar comigo a seguinte situação. Eu tenho 27 cubos, tá? Então, imagine que são 27 cubinhos iguais a esses aqui que eu tenho. 27 dadinhos, tá? E aí, eu vou ter que dispor esses 27 cubos num empilhamento cúbico. Então, 27 cubos, nós vamos colocar ele num
empilhamento cúbico. Tá? Então, eu vou empilhar esses cubos. Como é que será que eu vou montar um empilhamento cúbico? Bom, se eu tenho 27, eu vou organizar da seguinte forma. Quero que vocês me acompanhem, tá? Eu vou colocar 9 cubinhos na base. Tá? Eles são iguais. Imagina que isso aqui são cubos. Vou colocar 9. Aí, em cima desses 9 cubos, eu vou colocar mais 9 cubos. Então, imagine que isso aqui está um em cima do outro. Tá? 9. E aí, gente, em cima desses outros 9, eu vou colocar mais 9 cubinhos. Eu vou colocar de preto, para vocês verem a diferença de cor. Tá? Então, eu coloquei 9 rosa, 9 roxo e 9 preto. De cima, eu estou enxergando só os pretos. Mas de lado, se eu fosse desenhar de lado, tá? Na visão lateral, o que eu iria enxergar? Eu iria enxergar uma base rosa, tá? Vou botar a rosa aqui embaixo. Depois eu iria enxergar roxo, se eu fosse ver de lado, tá? E depois eu vou enxergar preto. Tá? Então, se eu fosse olhar isso aqui assim, ó, de ladinho. Tá? Então, tô vendo a base rosa, o roxo e o preto. Tá, gente? Bom, quantos cubos nós temos? Nós temos 9 cubos rosa, 9 roxo e 9 preto, né? 9 de cada um. Eu quero saber, no total, quantos cubos eu tenho? Eu tenho 27. Então, eu vou escrever aqui assim. Total igual a 9 mais 9 mais 9, que é 27. Tá? Gente, o que é a raiz cúbica? Nesse caso, onde é que entra a palavra raiz cúbica? O que ela significa nessa figura aqui, nesse empilhamento cúbico? A raiz cúbica significa o número de níveis ou o número de andares. Então, olha só, eu não tenho 27 cubinhos, mas eu tenho 3 para representar. Ó. Esse aqui é o cubo da raiz do andar rosa, esse aqui é o cubo do andar roxo e esse aqui é o cubo do andar preto. Então, gente, ó, se eu fosse olhar assim, ó, eu teria 9 rosa, 9 roxo, 9 preto. Quantos andares eu tenho? Tenho 3, ó. Olhando de cima, ó, o andar rosa, o andar roxo e o andar preto. No total, tenho 27, mas eu tenho 3 andares. O número de andares é a minha raiz cúbica. Então, eu vou escrever assim, ó. O número de andares do empilhamento é a raiz cúbica. Como é que eu represento a raiz cúbica? Então, ó, é igual o sinal da raiz quadrada, só que em vez de ter um 2, aqui eu vou escrever um 3. Quantos cubos nós temos? 27. Quantos andares nós temos? 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, porque eu tenho 3 andares. Tá? Arthur Giroto, quer falar? Tá com a mãozinha levantada. Pode falar. Quer falar, Arthur? Não? Então tá. Nicolas, tu quer falar? Pode falar, Nicolas. Eu ia falar que a gente ia fazer a número 2 da 17, que daí eu queria fazer junto, que eu acho que eu sei a resposta.
Tá bom, então. Depois eu te chamo. Então, tu me lembra, tá? Maicon, quer falar? Sim. Prof, eu sei que pode ser chato, mas eu queria muito que tu explicasse mais uma vez. Posso explicar, não tem problema, gente. Ó, agora sim, ó. Quem entendeu tudo que eu falei, pode já partir para o exercício 1, tá? O exercício 1 é um pouquinho mais complicadinho, nós vamos fazer juntos, mas eu quero que você já tente. Então, esse aqui, o exercício 1. Para quem já entendeu a raiz cúbica, pode começar o exercício 1. E o exercício 2, eu deixei como desafio, é tema de casa. Mas também, quem quiser já ir antecipando o tema, pode, tá? Para quem já entendeu. E quem não entendeu, eu vou explicar tudo de novo. Não tem problema nenhum, não é chato, tá? É necessário. Vamos lá, então. Olha só, nós temos 27 cubos, tá? Eu tô lá no mercado e eu tenho 27 caixas para empilhar. Eu quero fazer um empilhamento cúbico, ou seja, eu quero ter o mesmo número de cubos em todos os andares. Eu quero ter um empilhamento perfeito. Lembra que eu tinha o quadrado perfeito, que a gente até fez um mosaico com todos os quadrados com lados iguais? Quadrado perfeito? Sim. Aqui nós temos o cubo em empilhamento cúbico perfeito. Então, eu vou fazer um empilhamento. Olha só, se eu tenho 27, como é que eu vou dispor esses 27 cubos? Eu vou colocar... Como 27 é um múltiplo de 3, eu vou mais ou menos pensar 3, vou enfileirar eles de 3 em 3, tá? Então, eu vou colocar no chão, na base, eu vou colocar 9 cubos rosa. Eu desenhei aqui os rosinhas, tá? Vou desenhar de novo. Quero que tu entenda bem, por isso que eu vou desenhar de novo. Eu vou colocar 9 cubinhos rosa. Eu tô vendo de cima, tá? Essa aqui é a minha vista aérea. Tá? Coloquei 9. Bom, então se eu tinha 27, que é o meu total, eu já usei 9. Falta ainda usar 18, né? Agora eu vou colocar mais 9 cubos roxo em cima do cubo rosa. Exatamente em cima. Tá? E agora, em cima dos cubos roxos, eu vou colocar, já usei, então aqui eu já usei 18. 9 mais 9, vou usar mais 9, que vão ser pretos. Tá? Se eu olhar de cima, como eu empilhei um em cima do outro, de cima eu só vou enxergar 9 cubos pretos. Né? Então tá. Agora, se eu olhar de lado, se eu pudesse olhar de lado, subisse assim, olhasse de ladinho, o que eu ia enxergar? Na base, eu ia enxergar 9 cubos rosa, em cima eu ia enxergar 9 roxo e mais em cima 9 preto, tá? Tá. Então, quantos eu usei no total? Usou... Quantos cubos eu tenho no total? 27. Tá. Então, 27 é o que eu quero, a minha raiz cúbica. Porque eu fiz um empilhamento cúbico de 3 andares. Só que se eu não soubesse quantos andares tinha, o que eu ia fazer? Eu ia calcular a raiz cúbica. Raiz cúbica... Não entendi já. Tá? Agora. O 3, gente, é o número de andares. Tá. Que é 3 do empilhamento. E 27 é o total de cubinhos que eu tenho. Então, como é que eu vou representar? Agora eu vou apagar, eu vou botar aqui em cima, ó, que eu não terminei ainda, agora eu vou colocar aqui, ó. Como é que eu vou representar, então? Ó? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 27? Para eu calcular isso aqui, eu vou fazer a raiz cúbica de 27. Tá? Como é que eu sei qual é a raiz? Bom, qual é o número que quando é elevado ao cubo dá 27? Para eu saber isso, eu vou ter que pensar. Bom, será que se eu levar 2 ao cubo dá 27? Vamos fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não dá. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 ao cubo
é 3 vezes 3 vezes 3. E isso dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é 27. Entendeu? Sim. Entenderam, gente? Alguém não entendeu que querem que eu repita? Não? Tá, então tá. Posso apagar aqui embaixo? Eu só reescrevi o que eu já tinha escrito antes. Alguém tá copiando? Alguém precisa? Não, depois vocês podem assistir a gravação de novo, tá? E aí vocês podem acompanhar e copiar de novo. Agora, tem que fazer a 1, né? Tem que fazer a 1. Vamos fazer juntos. Quem está fazendo vai me ajudar mais rápido. Quem não fez ainda, vai fazer junto comigo. Tá? Nós vamos fazer juntos. Então, agora nós vamos fazer o exercício 1, tá? E de desafio, que eu já escrevi, tá escrito lá no ON, mas eu vou reescrever aqui. O desafio é o exercício 2, na página 17 do livro integrado, volume 2. Tá? Esse aqui é o tema de vocês. Ana Letícia, tu tá bloqueada, eu acho, né? Não? O que tu precisa? Sabe do ajudante, né? É que eu esqueci. Fala. Não queria ser. Não queria ser? Tá bom, então vamos pegar outro, não tem problema. Maicon, já que tu tá aí... Não, tu já foi, Maicon. Alice. Alice, vamos ser minha ajudante hoje? Pode ser tu? Oi. Pode ser tu, a minha ajudante da 61? Não? Pode? Pode? Então tá. Então tu vai ser minha ajudante. Luiz Fernando não quis, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser. Tá? Então agora a gente troca. Então Luiz Fernando pela Alice. Só que tu não pode bloquear teu microfone. Se tu bloquear, quando tu quiser falar, tu não vai conseguir. Tá? Uhum. Muito bem, então, gente. Bom, vamos lá para o exercício 1 do livro. Tá? As minhas ajudantes vão me ajudar a responder. Então, vamos lá. Nós temos uma sequência. Nós temos o 0, o 1, o 8, o 27, o 64 e o 125. E reticências. O que a reticência significa mesmo? Qual é o significado da reticências? Continuação. Infinito? Isso aí. Infinito. Muito bem. A pergunta da letra A. Qual é a sua regra de formação? Como assim regra de formação, gente? O que isso significa? O que vocês acham que é a regra de formação? Prof, que página? A página 17. O que vocês acham que representa a formação? Qual é a regra de formação aqui dessa sequência? Alguém falou que é a regra da soma. Não é essa a regra. O que tem de comum aqui, gente? O que está acontecendo com esses números? Ó, tem o 0, 1, 8, 27. O que vocês acham que está acontecendo com os números? Alguém tem um palpite? Quem está com a mão levantada? Gabriel? Vamos lá. Tá. Ah, alguém respondeu aqui, ó. É a sequência dos cubos perfeitos. Muito bem, Luiz Fernando, teve a Maria Vitória também. Gente, é isso mesmo, tá? É a sequência dos cubos perfeitos. Deixa eu tirar o microfone aqui do Gabriel. Gabriel Garcia? Quer falar, Gabriel? Sim. Fala. Eu ia falar que todos têm raiz cúbica. Muito bem, é isso aí, tá? É a sequência dos cubos perfeitos, ou das raízes cúbicas. Todos os números são formados por raízes. Vamos ver? Olha só. A partir do 0, tá? Se eu calcular raiz cúbica de 0, vou ter 0. Raiz cúbica de 1 vai ser
1. Raiz cúbica de 8, quanto é? Alguém sabe me dizer a raiz cúbica de 8? Como é que eu descubro? Qual é o número? Aqui, ó, vou ajudar vocês. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 8? Para eu descobrir a raiz cúbica. Todo mundo quer responder. Felipe, quer responder? Pode falar. 2, prof. 2. Por quê, Felipe? 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Muito bem. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Perfeito. Tá? Então, só vou apagar aqui. Eu vou deixar, na verdade, aqui para quem está com dúvida, tá? Raiz cúbica de 8 está aqui. Agora, o próximo número que eu tenho na sequência seria a raiz cúbica de 27. Essa eu já fiz com vocês antes. Qual é a raiz cúbica de 27? 3. 3. Qual é a raiz cúbica de 64? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 64? E agora? Alguém sabe? Ninguém, gente? Raiz cúbica de 64 eu vejo que tem pessoas respondendo no chat. Muito bem. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, tá? Bom, depois vocês podem treinar bem isso, tá, gente? Agora vamos para a próxima pergunta. Então, na letra A, a gente só queria responder qual é a regra de formação, que é as raízes cúbicas, tá? Fala, Ana Letícia. Eu não entendi muito bem essa parte, prof. Não entendeu? Tá, deixa eu apagar aqui. Ó, vou explicar de novo. Raiz cúbica de 8. O que significa raiz cúbica de 8? Eu tenho essa pergunta aqui, ó. Raiz cúbica é o quê? É eu descobrir qual é o número que, quando elevado ao cubo, dá 8. Essa é a pergunta. Tá? Agora, eu vou ter que ficar pensando, gente. Se eu elevar 1 ao cubo, dá quanto? É 1 vezes 1 vezes 1. Isso dá 1, então não é. 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ah, então quer dizer que 2 ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá, Ana Letícia? Entendeu? Tá bom. Tá? Vamos seguir, então. Depois a gente vai fazer mais exercícios, eu vou sempre retomar com vocês, tá? Vocês não vão ficar com dúvidas. Se surgir lá pelas tantas, a gente volta e vê de novo, tá? Letra B. Quais são os 3 próximos termos dessa sequência? E agora, gente? Terminei em 125. Qual é o próximo número? Olha só, como é que eu faço para descobrir o próximo número? Eu vou analisar o último número que eu tenho aqui, ó. Qual é a raiz cúbica de 125? Para eu responder isso, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao cubo dá 125. Que número é esse? 5. Muito bem, João Pedro. É 5. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125, tá? Bom, qual vai ser o próximo número? Se eu for seguir essa lógica, o próximo número vai ser um número que, quando eu elevar ao cubo, eu vou usar o próximo número na sequência dos números naturais. Se eu usei o 5 para achar 125, então eu vou usar o 6.
Quanto que é 6 ao cubo? 6 vezes 6 vezes 6 é quanto? Alguém já me respondeu. 216. Então, o próximo número dessa sequência é 216. E depois, para eu achar o próximo número, vou fazer 7 vezes 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7 vezes 7, gente? 343. Muito bem. E depois eu vou fazer 8. 8 vezes 8 vezes 8. Quanto que é, gente? 512? Muito bem, 512. Então, o próximo número... Prof, tu tá dando a resposta do tema. Não, o tema é a número 2. Então, prof... É verdade. Tá ali, casualmente tá no tema. Tô ajudando já vocês, mas vocês vão tentar fazer sozinhos. Então, a letra B, gente, tá aqui, ó. Os próximos números seriam esses aqui, ó. Tá? Então, vamos organizar isso, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu perguntar para vocês a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 343 é 7, porque 7 ao cubo é 343. E a raiz cúbica de 512 é 8, porque 8 ao cubo é 512, tá? Certo, gente? Acho que eu entendi, prof. Antes eu não estava entendendo muito bem, mas agora eu tô... Então, tá. A diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada é que na raiz quadrada a gente eleva ao quadrado. E a raiz cúbica a gente eleva ao cubo. Qual é a raiz cúbica de 1? A raiz cúbica de 1, gente, vamos descobrir. Eu vou apagar aqui. Alguém perguntou para mim, raiz cúbica de 1. Olha só. Boa pergunta. O que significa calcular a raiz cúbica de 1? É isso aqui, ó. Qual é o número que quando eu elevar ao cubo vai dar 1? É a pergunta que eu tenho que fazer. Qual é o único número, gente, que quando eu elevar ao cubo vai dar 1? É o próprio 1. Ó, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Então, a raiz cúbica de 1 é 1. Bom? Não esqueça de preencher a chamada, tá? Com o nomezinho de vocês. Bom, gente, posso apagar aqui toda essa bagunça que eu escrevi? Posso? Ninguém falou nada? Acredito que posso. Acho que pode, prof. Tá, vamos lá. Bom, gente, agora vamos fazer a última. A última, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a reta dos números naturais, tá? E preencher as raízes cúbicas. Tá? Então, observando a localização dessas raízes, escreva entre quais números naturais estão cada uma das raízes cúbicas a seguir. Então, eu tenho que colocar aqui na reta dos números as raízes cúbicas. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 30, raiz cúbica de 312. Tá? Eu tenho menos de 1 minuto. Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Tá? A letra C fica junto de desafio. Tá? Não vai dar tempo de eu fazer agora. Eu vou deixar, então, a letra número 1, letra C, também na página 17 do livro integrado 2. Vocês vão fazer a letra C e amanhã eu corrijo. Combinado? Tá? Bom, gente, acabando a nossa aula, tá? A gente se vê amanhã. Liberei os microfones. Não esqueçam de, por favor, fazer o aprimora. Tá bom? Tá bom. Meio-dia, né? Começa meio-dia e vai até quarta-feira de noite. Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer. É avaliativo, então não esqueça. Dá para usar a calculadora? Não, de preferência não, né? Dá para usar calculadora, tudo.
Eu vou colocar no on. Ah, não, meu fone. Vou colocar no on um vídeo que ajuda vocês a entrarem no Aprimora, tá? Vou colocar de novo para